Será que a disfunção erétil sofre alguma função da idade? Com certeza. A idade é o principal fator de risco para a disfunção erétil. O envelhecimento é o principal fator de risco para a disfunção erétil. Mas não apenas pelo acúmulo cronológico dos anos. Não é só isso. O nosso paciente às vezes diz assim: olha, doutor, eu não estou conseguindo ter atividade sexual porque o meu pênis não fica mais ereto, mas eu também já tenho 60 anos, isso já é habitual da minha idade, não é? A idade, o simples acúmulo cronológico dos anos não leva à disfunção erétil, mas o declínio progressivo das funções fisiológicas, o declínio progressivo das funções fisiológicas que é comum no envelhecimento, a frequência aumentada de doenças crônicas e prevalência maior de causas psicológicas muito comuns na idade avançada, né? Assim como a participação da parceira, que também envelhece, que também entra na menopausa e que começa a deixar de querer ter atividade sexual, começa a se desinteressar por sexo. Tudo isso interfere com a chegada da idade para que a disfunção erétil se manifeste no nosso paciente. Além do acúmulo dos anos e do acúmulo de causas que acontecem durante os anos, no envelhecimento se manifestam as doenças crônicas, né? Então, doenças cardíacas, hipertensão arterial, aterosclerose, diabetes, são doenças que se manifestam com mais frequência na idade e que estão diretamente relacionadas com a disfunção erétil. A obesidade também é um fator de risco para a disfunção erétil, né? Os sintomas do trato urinário inferior, que são sintomas relacionados ao aumento da próstata, têm uma gradação de fator de risco para a disfunção erétil 1,5 maior do que os homens que não têm os mesmos sintomas. Então, nos homens que têm esses sintomas, eles são 150% mais propensos a ter disfunção erétil do que os homens que não têm estes mesmos sintomas. O etilismo, ele está relacionado com a disfunção erétil, etilismo exagerado, né? O tabagismo está relacionado com o surgimento da disfunção erétil, nós vamos ver por quê na sequência. Dentre os principais fatores de risco para a disfunção erétil, o diabetes é o mais importante. Vocês podem ver aqui que o fator de risco é de 4,1 vezes a mais do que os homens que não são diabéticos. Então, os diabéticos têm 410% maior chance de ter disfunção erétil do que os homens que não são diabéticos. Nós vamos ver por que isso mais para adiante. Então, diabetes é muito importante prevenir e tratar quando ele se manifesta. A doença vascular periférica, lembra que precisa entrar sangue com velocidade dentro do pênis, o pênis precisa relaxar para permitir que o sangue penetre dentro dos corpos cavernosos, ou seja, ele precisa ter o seu sistema circulatório em dia, funcionante, para poder permitir a ereção. 2,6% nas doenças vasculares periféricas, 2,6 vezes, 260% a mais do que os homens que não têm a mesma história. Problemas cardíacos, cardiopatias, outras, né? 1,8 vezes mais, ou 180% mais do que os homens que não têm cardiopatias. Hipercolesterolemia, aumento do colesterol, pode levar à disfunção erétil 1,7 vezes mais do que quem não tem hipercolesterolemia. Hipertensão arterial, 1,6 vezes mais do que quem não tem hipertensão arterial, né? Especificamente sobre o diabetes mellito. Os fatores que contribuem para que o diabetes mellito seja determinante no surgimento e na manutenção da disfunção erétil. Diabetes mellito e idade avançada. O tecido está envelhecido e está sendo agredido pelo diabetes mellito, né? Diabetes de longa duração, em que o sujeito sofre consequências a longo prazo do aumento da glicose. Glicemia mal controlada. A glicose é o grande problema, o excesso de glicose é o grande problema. Se essa glicemia está mal controlada, vai resultar em repercussões para a função erétil, que nós vamos ver como daqui um pouquinho mais aqui na frente. O diabetes pode provocar complicações que vão levar à disfunção erétil, como por exemplo, arteriopatia,
né? Todos conhecem a arteriopatia periférica diabética, o dano que o diabetes causa nas artérias periféricas, impedindo o bom fluxo de sangue até a periferia. E a polineuropatia diabética, né? São as duas principais causas de disfunção erétil no homem diabético. O diabetes é ainda o principal fator de risco em pacientes jovens que têm o diabetes tipo 1. Até agora nós estávamos falando de um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, o diabetes do idoso. Mas o jovem também tem dificuldade de controlar o seu diabetes. Então, o diabetes nos jovens é o principal fator de risco para a disfunção erétil.